Boa noite, na paz do Senhor Jesus Cristo. Amém, né? Estou aí. Eu sou o João Vitor da Silva. Meu nome foi exaltado acima de todo nome, a menos só debaixo do Senhor Jesus Cristo, que Ele é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. E como estou abaixo dele, e sempre tive, e sempre quero estar, porque Ele é o primeiro e o último, Ele é o Verbo e o Verbo se fez carne, então não há maior sacrifício do que esse. Sacrificar a carne, né? Então, muitas vezes eu me vejo como consolador. Então, ele me deu um nome revelado há muito tempo, em 2019. Começou pelo Ora e tal, e fui descobrindo, ele foi me trazendo visões, e ficou como orar, com acento agudo no A, no último A, né? Orar. E o ponto de exclamação no final. Orar e o ponto de exclamação. A princípio, nas redes sociais, em 2019, eu tinha colocado Hora 03, né? Por que o 03? Porque o 03 representa a Santíssima Trindade, mas ao mesmo tempo, em específico, o Espírito Santo. Eu me identifico muito com o Espírito Santo e tive algumas visões que Deus me trouxe em 2019, pelo devido fato de eu ter ficado 5 dias sem comer e sem tomar água direto. Depois eu comecei a comer de novo. Depois parei mais um período de 21 dias a 23 dias sem comer e sem tomar água. Então isso me deixou meio com a visão vulsa, a visão meio embaçada, assim, sabe? Tipo, como se estivesse tudo girando e tal. Pelo devido fato de ficar esses 23 dias aí sem comer e sem tomar água. Mas eu ia ficar até 40, né? Pra fazer como Jesus Cristo fez. Mas foi o suficiente, né? Teve outras coisas que aconteceram na minha vida por eu ter parado e tal. As pessoas ao meu redor estavam pensando que eu tava ficando doente e tal. Ainda não entendi o propósito de Deus, né? Que Ele tava fazendo na minha vida. E se eu falasse no momento, eles não poderiam suportar, como eu vou dizer na palavra aqui hoje. Então, no capítulo 16, versículo 7 de João, todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, que Cristo vá, né? Que Ele foi já. Porque se eu não for, Cristo falando, né? O Consolador não virá a vós, mas se eu for, enviar-vos-ei. Então quer dizer o quê? Cristo, eles são 3 em 1, e 3 é 1 e 1 é 3. Então ele se multiplicou, se dividiu para se multiplicar, na verdade, né? Então, às vezes sozinho é fácil romper a corda, né? Mas a corda que tem três dobras, vamos dizer assim, 3 pessoas, não se rompe facilmente, né? É bíblico. Então, Deus quis dizer isso quando ele... Primeiro era o Espírito Santo, né? Eu tive as visões, o Espírito Santo vagava pelo... Não o universo, vagava pelo tempo, que ele é o tempo, né? O Espírito Santo é o tempo. Vagava pelo tempo, e ele pensou em fazer Deus, que é uma carcaça, um corpo celestial. Ele é Deus, né? Mas ele, entre outras palavras, para definir o que a gente entende aqui, né? Formou Deus e Deus formou o Senhor Jesus Cristo. E nisso, o Espírito sempre habitou dentro deles, né? Por isso que o Espírito Santo, ele tem que ter um templo, né? Por mais que ele seja Deus, também ele tem que ter um templo. Vem o Espírito Santo, Deus e o Senhor Jesus Cristo. E o Espírito Santo se tornou o mais pequeno para depois ser o maior. Por isso que Deus enfatiza bem no singular que o maior no reino o maior será o menor e o menor será o maior. É bíblico. Então o que Deus quer dizer com isso? Aquele que Deus tornou pequeno será grande no reino dos céus, e aquele que Deus tornou grande será pequeno no reino dos céus. Então, por isso que Jesus Cristo ele veio como servo e conservo. E muitas vezes ele se transformou em algumas passagens bíblicas, diz assim: Senhor, o que eu farei e tal, vamos dizer assim, nas minhas palavras. Mas quando Deus enfatizou assim na Bíblia que o anjo veio até a pessoa, né? E daí a pessoa chamou de Senhor o anjo. Tem uma passagem bíblica no Antigo Testamento, mas não vou focar nisso hoje. A minha... O meu objetivo hoje é representar para vocês quem eu sou
e quem eu me tornei através de Cristo. Então, todavia, digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas se eu for, enviar-vos-ei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Por que ele tem que convencer dessas três coisas? Do pecado, do juízo e da justiça. O pecado, porque se o Senhor Jesus Cristo não conseguiu convencer do pecado, vem o Espírito Santo por último para convencer. O Espírito Santo também é uma pessoa, e vou te comprovar isso. Mas enfim, vamos continuar aqui. Para convencer do pecado, porque senão a gente pode ser condenado. O salário do pecado é a morte, tanto espiritual quanto física. Se a gente morre no pecado aqui, a gente morre espiritualmente também. A gente é condenado, né? Se a gente vive na raiz pecaminosa, a gente é condenado. Porque só um pode justificar nós. Por mais que seja o Espírito Santo, seja o Consolador, o Senhor Jesus Cristo é o único que pode nos redimir, ser nosso mediador e, vamos dizer assim, perdoar nossos pecados. E outra, ele veio na cruz, ele venceu a morte, mas ele não aniquilou a morte ainda. Ele vai aniquilar. E esse será o Espírito Santo que vai aniquilar a morte. A morte, vamos dizer assim, um anjo caído, entre aspas, assim. Não vamos entrar muito a fundo, senão os teólogos aí vão entrar com os dois pés. Mas eu tô preparado, tá? Deus me colocou diante dos príncipes para estar preparado para essa hora. Então, quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça quer dizer o quê? A justiça de Deus. Eu não me folgo com a injustiça, mas eu folgo com a justiça. E do juízo, o juízo final. Por mais que uma pessoa pode ser arrebatada aqui para seguir nos 1000 anos reinando com o Senhor Jesus Cristo, enquanto acontece todas as tribulações aqui e os fins dos tempos, desmistificando vários vídeos aí por aí, né? Por mais que a gente seja arrebatado e tal e viva os 1000 anos, a gente ainda vai ser justificado ou condenado no juízo final, depois desses 1000 anos, mesmo sendo arrebatado. Isso não quer dizer que a gente vai estar salvo, né? E é bíblico, tem algumas passagens que dizem assim que não tem como a gente se garantir salvo. A não ser que você tenha uma fé num tamanho de um grão de mostarda para mais. Porque Deus é bem claro quando ele diz assim, mediante a fé, tudo podereis, né? Então, o que ele quer dizer com isso? A salvação vem pela graça e a fé em Cristo. Então, começará do pecado, porque não creram em Senhor Jesus Cristo, como eu disse no começo ali. Da justiça, porque vou para meu Pai e não vereis mais. Então, ele deixou alguém firmado aqui na terra para fazer esse papel que é do Senhor Jesus Cristo, mas ao mesmo tempo ele está aqui comigo, me ajudando no lado direito, sempre me auxiliando com a sabedoria dele, não com a minha sabedoria, porque a minha sabedoria seria louca por eu estar seguindo a sabedoria do mundo, mas eu não sigo a do mundo e sigo a de Deus. E do juízo, porque já o príncipe desse mundo está julgado, né? O único que está julgado é o príncipe desse mundo. Por quê? Porque ele blasfemou contra o Espírito Santo já. E vamos contra outra partida. Deus diz assim em outras passagens, orai por todos os homens. Mas em outra passagem bíblica ele diz assim, mas por aqueles não oreis. Por que por aqueles? Porque alguns já blasfemaram com o Espírito Santo. E como que você vai saber se eles blasfemaram ou não? Através da fé em Cristo. Ele vai revelar para você, mas isso não acontece do dia para a noite. Eu, por exemplo, eu fiquei 4, 5 anos lendo a Bíblia 2, 3 páginas, 4 páginas às vezes por noite, e ele não falava nada, eu era só obediente. E depois ele me exaltou e consegui a comunhão com ele através da obediência, né? E não vereis mais o juízo, porque já o príncipe desse mundo já está julgado. Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Agora que vem a palavra-chave, não podeis suportar agora. Por que as pessoas não podiam suportar agora? Quando ele dizia que ia enviar o Consolador e que não poderia falar mais sobre isto. O Consolador é uma pessoa. É declarado na Bíblia isso, eles são a Santíssima Trindade. E eles se dividiram para multiplicar.
Você vê, ó, a matemática de Deus. E continuando aqui, mas quando vier aquele Espírito da verdade, é aí que está a palavra cabível no que eu vou explicar. Mas quando vier aquele Espírito da verdade, quando vier, quer dizer o quê? O Espírito ainda da verdade, ele estava no mundo, ele parava sobre as águas, mas ainda ele não era nítido como homem, semelhança de homem e exaltado como filho do homem, que seria eu. Por que filho do homem? Porque filho do homem não mente, né? Não mente, ele é sincero em todas as palavras. Não que eu não menti antes, realmente eu era homem até um certo ponto. Mas depois me tornei filho do homem, e filho do homem significa rei. Ezequiel também se tornou filho do homem. E é bíblico, tem as passagens bíblicas chamando Ezequiel de filho do homem. Por isso que ele tinha várias visões sobre o futuro que está acontecendo agora. Ah, o Antigo Testamento não é válido porque o que passou, o rei Davi já passou. E outra, o trono de geração o trono de Davi vem de geração em geração. Então quer dizer o quê? Que agora existe um rei, que é o rei Davi. Mais um rei. E Deus diz em Zacarias que o mais fraco deles nessa época será como Davi, o mais fraco. E a família de Davi, ele diz bem explícito, de Davi, a família de Davi, será como Deus. Não será como, não é Deus, será como Deus, por causa do poder que inalará na minha família, né, que foi exaltado como Davi. Davi, Espírito Santo, tudo mais, vai dizer assim, então se foi todos. Não, é porque o trono de geração em geração vem de Davi, então o eleito fui eu, o ungido fui eu, através de uma fé que eu tive em um certo culto. Aquele que pedir receberá, crendo nele tudo fará, tudo posso naquele que me fortalece. E é isso aí, tudo bíblico. Mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Por que ele vai anunciar o que há de vir? Porque ele também é o João Batista. O João, ou melhor, o João do Evangelho, enfim, é o mesmo, nós somos todos um. A revelação vem para todos nós. Por mais que tenha várias interpretações, mas é o que faz a Bíblia acontecer, essas várias interpretações. Noé tinha uma interpretação, Zacarias tinha outro, Judas tinha outro, João tem outro, João é mais visão, amor, Zacarias falava mais de leis, Romanos falava mais de Atos falava mais de direcionamento de como que viver é Cristo e morrer é lucro, falava um pouco mais disso, profundo, né? Cada um fala um pouco e tudo se completa, uma coisa com a outra, tudo faz sentido. E a Bíblia, realmente, como eu vi a palavra de uma pessoa hoje, a Bíblia é atualmente, então ela é atual, por mais que ela seja muito antiga, ela coincide com as leis brasileiras atuais e sempre vai coincidir até o fim dos tempos. Na lei brasileira, né? E tem uma coisa da estrela de Davi que eu tenho que explicar também. Continuando aqui. Mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falar de si mesmo, mas dirá tudo que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Por que o que há de vir? Porque, como eu falei, ele é João também. João teve na ilha de Patmos, teve as visões dos fins dos tempos e muito mais do que isso. Ele engoliu o livrinho que só poderá ser revelado agora por mim nos fins dessa era, dessa geração. Nós somos a última geração e realmente é, tá? Deus já me falou e me confirmou. Eu sei qual que é a voz dele e identifico qual que é a voz dele porque já teve comprovação dele falar no meu ouvido com essa mesma voz e se cumprir num dia ou na mesma semana na qual ele prometeu. Então, Davi viveu 70 anos, então posso que eu viva 70 anos. A minha idade atual é 25, vou fazer 26 agora, 19 de agosto. Mas o dia e a hora ninguém sabe, né? Então o livrinho foi engolido, ele é amargo, ele é doce ao paladar e amargo ao ventre. Por que doce ao paladar? Porque eu gosto de falar, é o meu alimento.
E amarga o ventre porque muitas pessoas não vão compreender e às vezes vão tentar te puxar assim, não fale e tal. Isso eu vivo no momento familiar também. Mas depois as pessoas compreendem e veem que é Deus falando e que é a obra dele que tem que ser feita. Isso é o amargo ao ventre. Mas eu já tô passado disso, já tô conseguindo conciliar de todas as perseguições e aflições, Deus já me livra de todas. Através de Cristo. E vos anunciará o que há de vir. Ele me glorificará porque há de receber o que é meu, e eu vou-lo há de anunciar. Tudo quanto o Pai tem é meu, por isso vos disse que há de receber o que é meu e vou-lo há de anunciar. Um pouco e não me vereis, e outra vez um pouco e ver-me-eis, porquanto vou para o Pai. Então, essa foi a palavra de hoje. Espero que vocês tenham curtido. Essa palavra é de bênção para vocês. Revelação que vocês têm que saber, porque se eu não revelar a verdade não vos libertará. E jamais vou julgar ninguém aqui. Quero que vocês entendam que eu amo todos. Mas eu não posso amar o pecado, né? E isso é assunto para mais para frente. Deixa um like, se inscrevam no meu canal e ative as notificações para sempre receberem meu vídeo. Eu vou ver qual que é o horário melhor para mim postar, eu sou bem transparente quanto a isso. Quando é melhor para vocês estarem visualizando de primeira mão. Fique com Deus, Deus te abençoe todos vocês. Amém.